Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, Deus usa as coisas por um período de tempo e então Ele termina com elas Eu ensinei naquele estudo bíblico caseiro por 5 anos e por um tempo não fiz nada, depois fui trabalhar numa igreja em Santo Luz por 5 anos. E foi maravilhoso, mas foi horrível. Você já passou por algo assim que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo horrível? Eu trabalhava na equipe da igreja, eu amava, mas havia muitas coisas que eram bem difíceis para mim. Sentia que não estava sendo tratada direito, que não estava ganhando aquilo que era justo. Queria fazer as coisas e eles não me deixavam, mas por outro lado foi onde eu fui ordenada e eu estava tendo todos os tipos de oportunidades para pregar e ensinava na escola bíblica 3 vezes por semana, podia fazer a maior parte das pregações quando o pastor não estava. E assim eu estava tendo muitas oportunidades, mas eu tinha que estar sob a autoridade de outra pessoa e eu não era muito fã disso, sabe? E vou dizer algo que alguns precisam ouvir. Você não está apto a estar em autoridade até que você saiba como estar debaixo de autoridade. Se lá veja, se você é do tipo de pessoa que ninguém pode te dizer nada, então você não tem nenhuma capacidade de ter autoridade sobre outras pessoas, porque sabe o que vai acontecer? Você vai maltratá-las. E às vezes Deus vai colocá-lo em lugares não para que você possa aprender o que fazer, mas para que possa aprender o que não fazer. E nós ainda somos amigos dos pastores daquela igreja. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eles me deram, mas o pastor era jovem, eu também era jovem. Nós dois cometemos erros e almoçamos juntos há pouco tempo e ele estava falando sobre algumas das coisas que ele gostaria de saber, que só agora ele sabe. Então, algumas vezes a forma como fui tratada, aquilo não estava certo. Mas aquilo me ensinou o que não fazer com outras pessoas. Quantos sabem que às vezes a única maneira de não ferir alguém é você ter sentido a mesma dor daquela pessoa? Então alguns aqui estão passando por algumas coisas agora que não entendem e não parecem justas, mas vivemos a vida para frente e a entendemos olhando para trás. O que você está passando agora e não entende, você olhará para trás mais tarde e vai dizer: ah, sim, agora eu entendo tudo. Então, em tudo que você passar, você deve confiar em Deus. Sabe, tem pessoas na Bíblia que cometeram erros terríveis e, ainda assim, decidiram se acertar com Deus e isso mudou o destino delas. Então eu quero encorajá-lo aqui hoje. Se você está aqui neste lugar ou assistindo pela televisão, não existe ninguém que esteja tão longe que não possa ser redimido. Você pode estar numa prisão assistindo e quem sabe você pode sair e ser um dos maiores pregadores que já viveu nesta terra. Eu vou repetir, não há ninguém que tenha ido tão longe que não possa ser redimido. Jacó e Esaú, eles eram gêmeos.
Esaú nasceu primeiro, e quando eles saíram do ventre, Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú. Digo que antes que saísse do útero, ele já estava tentando passar na frente. E ele fez algumas coisas que não estavam certas. Ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Esaú também cometeu erros porque vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele desrespeitou seu direito de primogenitura. Então os dois realmente estavam errados, mas quando o pai deles estava morrendo, então o primogênito recebia a herança, o dinheiro, e ele se tornava o chefe da família e ele recebeu uma bênção especial do seu pai, que era extremamente importante para eles. Não entendemos o poder da bênção como eles entendiam. Gostaria que entendêssemos melhor. E assim o pai sabia que já era hora de morrer e ele queria passar essa bênção para o filho. E então, a mãe de Jacó, que também era mãe de Esaú, é claro, ela queria que fosse ele que recebesse aquela bênção, então ela o fez fingir ser o seu irmão Esaú. E assim ele fez e o pai o abençoou, e uma vez que ele o abençoou, não podia voltar atrás. E assim, então ele passou anos fugindo do seu irmão, com medo dele, por causa do que tinha feito. E sabe, quando fazemos coisas erradas, até nos arrependermos e consertarmos, nós estaremos sempre fugindo de algo. Amém? Bem, em Gênesis 32, do 22 ao 28, Jacó finalmente se cansou da forma como estava vivendo. E sabe, quando você finalmente ficar farto da maneira como está vivendo, você fará praticamente qualquer coisa para acertar as coisas em sua vida. Amém? E assim, diz, ele se levantou naquela mesma noite, levou suas 2 mulheres, suas 2 criadas, seus 11 filhos, e assim passou pelo vale de Jaboque. E ele os tomou e os mandou atravessar o ribeiro e também mandou passar tudo o que ele tinha. Então, eu amo isso, porque Jacó chegou a um ponto em que ele disse, eu não me importo se perder tudo. Eu tenho que acertar as coisas com Deus. Talvez alguém aqui nesta reunião ou alguém assistindo pela TV, você esteja no ponto em que pensa, não posso mais continuar assim. E não importa o que for preciso, vou me acertar com Deus. E se você está aqui, este é um ótimo lugar para se estar. Um lugar maravilhoso para se estar. Não fique sentado aqui pensando, sim, eu estou. Certifique-se de prosseguir quando for embora. E Jacó foi deixado sozinho, e um homem, está escrito com H maiúsculo, pois era o anjo do Senhor, veio e lutou com ele até o amanhecer. Por acaso você já teve uma luta com Deus? Vamos lá. Onde ele fica tentando fazer com que você faça algo e você fica tentando fazer com que ele mude de ideia? Bem, eu posso poupar o seu tempo. Deus não vai mudar de ideia. Mas e você vai mudar de ideia ou vai continuar lutando com Deus? Vamos lá. Eu tenho uma sensação no meu coração agora de que tem uma mulher aqui hoje e você está tendo alguns problemas em seu casamento e está 100% convencida de que a culpa é toda do seu marido. Mas Deus quer que você saiba que não é. Ele quer que você olhe para si mesma
O que quer que você queira fazer com isso, pode fazer. Eu tinha certeza que todos os meus problemas eram culpa do Dave. E um dia eu estava orando para que Dave mudasse. Quero dizer, orando agressivamente para que Deus mudasse o Dave. E Deus disse, o Dave não é o problema. E eu pensei, então quem é? Só tem eu e ele aqui? Sabe, eu não conseguia conceber que era eu. Você sabe como é fácil ser enganada por si mesma? Sabe, uma das moças que trabalha conosco em nossa equipe está aqui? E ela disse, ontem à noite, durante o culto, que ela e o marido tiveram uma semana meio difícil, estavam discutindo muito e não se dando bem. E então ela estava orando por ele. Eu acho que somos muito engraçadas. Acho engraçado agora. Quando estava passando por isso, eu não achava engraçado, claro. E ela estava orando por ele, e assim, ontem à noite, durante o culto, ela finalmente disse a Deus, agora, Deus, se eu estiver fazendo algo errado, que eu preciso mudar, então, mostre-me. Então Deus falou com ela, você tem que ser mais gentil. Então, quando terminei de pregar ontem à noite, e o fogo realmente desceu, e ela ficou no engarrafamento indo para o hotel ontem à noite, sabe? E ela teve tempo para pensar e ela disse, eu finalmente acabei ligando para o meu marido, pedi desculpas e disse a ele que Deus me disse que eu precisava ser mais gentil. E sabe, às vezes as coisas não vão se endireitar em sua vida até que você assuma a sua parte da responsabilidade. Vamos, pare de culpar todo mundo pelos seus problemas. Eu disse, pare de culpar os outros por tudo aquilo que está errado e, pelo menos, pergunte a Deus. Tem algo que eu preciso mudar? É altamente improvável que ele lhe diga, não, você está fazendo tudo certinho. Quero dizer, talvez. Mas Deus me mostrou como era viver comigo e eu chorei por 3 dias, gente. Eu não sabia que era tão ruim. Sabe, ele mostrou-me que eu era controladora, manipuladora, egoísta e egocêntrica. Cara! E parecia que Deus estava sempre lidando comigo sobre algo. Sempre eu, sempre eu, sempre eu. Sabe, a gente vive repetindo, é sempre eu, é sempre eu. E a questão é que Deus só lida com você sobre a sua parte. Então, você sente que é sempre você. Eu me lembro de dizer ao Dave uma vez, Deus está lidando com você sobre alguma coisa? Porque, cara, ele estava lidando comigo sobre algumas coisas no nosso casamento e eu pensei, nem tudo pode ser eu. Então eu disse, Deus está lidando com você sobre algo? Ele disse, não, eu acho que não.